Olá, senhores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Bom dia, Ari, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo o slide? Tá tudo certinho por aí? Bom dia, tudo certo, professora? Bom dia, Fernando, muito obrigada. Está ouvindo muito bem, professora. Obrigado, bom dia. Obrigado, senhor Ari, bom dia. Vanessa, seja bem-vinda, entrou agora. Bom dia, professora. Bom dia, queridona. Como você está? Bem, graças a Deus, obrigada. Que bom. Bom, fico feliz que aí, ó, a gente resolveu o problema, né? Mudamos meia horinha e a gente já está começando com mais do que um, né? Teve dia de eu entrar às 8 e nem tem nenhum, tá bom? Então a gente resolveu aí o problema, passando para as 8h30. Bom, gente, hoje eu tenho um assunto para tratar com vocês, que é continuação daquele assunto passado, da aula passada. E para que isso funcione, eu vou precisar de uma atenção especial para vocês. Só me situem, vocês estão no quinto, acho que são duas turmas, uma eu sei que é quinto, e a outra turma é qual semestre? Não, uma turma só, é tudo quinto, é uma turma só, é quinto semestre, tá? À noite, que é o primeiro. Vocês já tiveram aula de constitucional? Já? Sim, professora, tivemos, sim. Tá. Tivemos, sim. Então, teoria geral do direito constitucional e direito constitucional. Tiveram as duas disciplinas, né? Exatamente. Então tá. Porque a gente vai precisar de alguns conhecimentos que vocês aprenderam lá em constitucional. Que sabendo que vocês já passaram por isso, vai ficar um pouco mais fácil de eu explicar para vocês. Então, assim, a matéria é relativamente fácil, se você compreender os termos utilizados. Tanto que ontem, em 1h30, eu terminei o conteúdo da unidade 3.2, certo? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade com relação ao conteúdo, eu não me lembro disso, isso não ficou muito claro, por favor, interrompam, tá? Não façam que nem ontem, né? Porque ontem deixaram para no final, depois de tudo, se perdeu no meio do caminho e não resgataram o conhecimento, né? Simplesmente não perguntaram. Eu até falei para eles que eu estava preocupada com eles. Vocês ainda já têm um pouquinho mais de maturidade, né? Eles são o primeiro ano. Né? Quando a gente se perde, se a gente não pede para o professor uma boia salva-vida para ela resgatar a gente, a aula fica inteirinha perdida para nós, certo? Então, assim, o assunto é um pouquinho complexo, mas se você compreender os termos utilizados, fica tranquilo, fica facinho, porque você linka com direito constitucional. Tá? Então, a gente vai ver a segunda parte da hierarquia dos tratados de direitos humanos. Lá na primeira aula da semana passada, o que a gente viu foi um geralzão sobre tratados. Foi uma teoria geral de tratados. Essa aula de hoje a gente vai falar especificamente dos tratados de direitos humanos, porque eles têm uma particularidade com relação aos demais tratados, certo? Então, só para relembrar o conhecimento que a gente viu na aula passada, coloquei essa imagem aí só para a gente dar uma revisão. Qual é o procedimento que temos para hoje termos um tratado em vigor nacional e internacionalmente? Então, uma revisãozinha rapidinho. O tratado, ele tem fases nacionais e fases internacionais, certo? Então, onde começa, onde é a semente, onde é a origem? Lá no âmbito internacional. Né? Então, começa lá fora. Qual é a fase? Começa com a fase de negociação, onde os países sentam e conversam, negociam, né? Falam sobre as cláusulas desse tratado. Lembrando que tratado é um contrato, né? É um acordo de vontades de partes, onde o Estado exerce sua soberania.
Então, frente a essas negociações, né, negociou, chegou a um denominador comum, aquilo ali é reduzido a termo no idioma do país e é assinado pelas partes. Por quem que é assinado? Pelo presidente da República ou... Eu vou até colocar de forma mais correta, porque nem todos os países têm um presidente, tá? Ele é assinado pelo chefe de Estado, né? Ou ainda pelo plenipotenciário. No nosso caso do Brasil, é o presidente da República, o chefe do Estado, né? E chefe de governo, exerce as duas funções. E os plenipotenciários aí vai depender do tipo de tratado. Posso ter os plenipotenciários que já são por natureza, né, que é o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores. Eu posso ter os plenipotenciários aí diplomáticos, que são os embaixadores em seus respectivos embaixadas, que têm poder para assinar tratado naquele respectivo país. E também tenho como plenipotenciário aquele ministro que o presidente da República outorga uma carta de plenos poderes. Tá? Ele vai lá e manda um representante, certo? Então, quando nós falamos, a assinatura do tratado só pode ser feita pelo presidente da República, é uma competência privativa, onde ele pode delegar através da carta de plenos poderes. Tá? Não tem que ser exatamente, somente ele pode delegar. Feito isso, assinou o tratado vai ser depositado em um dos países ali, que fica como depositário do tratado assinado, e na Secretaria da ONU, para que possa ter aí publicidade, para que todos os países saber. E se acaso for um tratado aberto, né, de cláusulas abertas, para que outros países possam aderir, certo? Feito isso, né, lembrando que o tratado, uma vez assinado, ele não entra em vigor. O que acontece com o tratado assinado é que o país, né, ele assume o compromisso de depositar esse tratado, de enviar esse tratado ao seu poder legislativo, para que ele autorize lá a assinatura desse tratado. Tá? Então, a assinatura não dá vigência ao tratado, mas é apenas um comprometimento de que aquele Estado vai submeter aquele tratado ao poder legislativo do seu respectivo país. Feito isso, saio lá do âmbito internacional e trago esse tratado para dentro do meu país. No caso, como a incorporação ao direito brasileiro, trago para o Brasil, lá para o Congresso Nacional. Então, o Executivo encaminha o tratado ao Poder Legislativo. Chegando no Poder Legislativo, esse tratado vai passar por um processo legislativo, certo? Que via de regra, lembram, via de regra é o processo legislativo comum, via de regra. A exceção está nos tratados de direitos humanos que a gente vai ver já já. Certo? Então, aí tem toda aquela tratativa lá que ocorre no processo legislativo que vocês viram em direito constitucional. Então, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, passa pela Comissão de Relações Exteriores, se for necessário aí, encaminha para a votação em plenário, a depender da matéria, ou se for requisitado pelas casas, que seja enviado a plenário, certo? Feito isso, uma vez aprovado, com ou sem reserva, é encaminhado ao presidente da República. Encaminhando, o presidente pode vetar ou não, né? A depender das reservas. Se veio o tratado da forma que ele mandou, não tem por que ele vetar, porque está exatamente o que ele queria que fosse aprovado. Então, uma vez que ele aprovou, né, sancionou, pega esse decreto legislativo. O decreto legislativo é a autorização do Congresso para ratificar o tratado. O presidente pega esse decreto legislativo e leva lá para fora,
né? Então, agora eu saio da esfera nacional e vou para a esfera internacional. Leva lá para fora onde? Leva lá no país depositário do tratado e ratifica esse tratado, ou seja, anexa o documento de ratificação, que é o decreto legislativo, né, onde o Brasil vai aderir àquele tratado, e também lá na Secretaria da ONU, para que tenha validade lá. Também é de praxe, gente. Todos os tratados internacionais são registrados na Secretaria da ONU. Isso até a gente fala que já é um direito costumeiro, né? Por mais que não seja obrigatório o depósito na Secretaria da ONU, os países fazem o depósito lá. Ratificado esse tratado, pega lá o documento em que foi ratificado, né, e traz de volta para o Brasil. Aí agora no âmbito interno, o que o presidente vai fazer mediante essa ratificação? Ele vai promulgar esse tratado. Tá? Então ele vai promulgar e na sequência publicar esse tratado. Tá? Aí sim, nós temos duas datas para a entrada em vigor. Da ratificação, eu tenho a entrada em vigor do tratado no âmbito internacional. O que isso significa? Que lá fora, o tratado passa a valer com suas obrigações a partir do momento da ratificação. Ele já pode ser exigido dos estados. Porém, aqui dentro do país, o meu governo, o meu estado, tá, não pode exigir de nós, cidadãos, porque ainda não foi promulgado e publicado. Tá? Ele só pode ser promulgado e publicado depois da ratificação. Feito isso, publicou e promulgou, aí sim, já tem vigência aqui dentro do meu território. E a partir desse momento, o nosso estado, o nosso governo pode exigir dos seus respectivos cidadãos a obrigatoriedade com relação ao tratado, certo? Então, basicamente, é essa aí o percurso do tratado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dessa revisãozinha aí, rápida? Tá bom, lembrando que tem... Oi, Ari, pois não, meu querido? Professora, no nosso caso, Brasil, nós temos o nosso ministro, que é o Ernesto Araújo, quer dizer que ele, de imediato, ele e o presidente podem assinar, né? Sim, assinar lá na primeira fase, sim. Ótimo, professor, obrigado. Por nada, por nada. Perfeito. Então, dentro de cada uma dessas fases aqui, tem suas particularidades que nós vimos lá na aula passada, certo? Como eu falei para vocês, essa aqui é a regra geral. Então, por que regra geral? A regra geral é que todo o processo, deixa eu só voltar aqui. A regra geral é que todo tratado comum, os tratados comuns, ele adentram o nosso ordenamento jurídico com natureza jurídica de lei ordinária. Por quê? Vamos lá. Para que serve um processo legislativo? Foi uma pergunta, não foi retórica. Para que serve um processo legislativo? A elaboração das leis. Em sentido lato, né, Fernando? Porque nem tudo é lei. Tá? Isso, Se você pega aqui o artigo 59 da Constituição Federal, está dizendo assim, ó, o processo legislativo é para a elaboração de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Dessas espécies normativas, só é lei mesmo, em sentido estrito, lei ordinária, lei delegada e lei complementar. O restante é espécie normativa, não é uma lei, é uma espécie normativa que tem esses nomes próprios aí, certo? É como se o João chamasse João e eu não posso mudar o nome de João, porque é João, certo? Então, a emenda constitucional é emenda constitucional porque tem um rito específico, tá? A lei complementar chama lei complementar porque ela tem uma característica específica que a diferencia de lei ordinária.
e assim sucessivamente, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo e a resolução. Cada um tem uma finalidade e um procedimento diferente, por isso que eu não posso chamar tudo de lei, né? Mas posso falar que são leis em sentido amplo. Tá? Mas em sentido estrito, só temos lei complementar, ordinária e delegada. Veja que, aonde está o tratado aí? O tratado não aparece no artigo 59, que é o único artigo que vem falar sobre espécie normativa, quais são as espécies normativas. E o artigo 59 da Constituição Federal é claro que o processo legislativo serve para fazer qualquer um dessas espécies normativas, né? Dessas 7 espécies normativas. É para isso que eu tenho. Mas eu ensinei vocês, há alguns minutos atrás, que o tratado, ele incorpora através do processo legislativo. Mas a Constituição não me diz isso. Mas o tratado, quando ele vem adquirir, né, força executória dentro do nosso ordenamento jurídico, quando ele é promulgado e sancionado, publicado e promulgado, ele veste uma roupagem de lei ordinária, certo? Porque o processo legislativo ao qual ele foi submetido é de lei ordinária. Então, a natureza jurídica do tratado no direito interno é de lei ordinária. Ele recebe o status de lei ordinária. Por que que eu preciso saber disso? Porque eu preciso exatamente saber qual é o local do tratado aí na pirâmide do ordenamento jurídico. Qual é o status dele? Qual é a posição que esse tratado vai ocupar na pirâmide do ordenamento jurídico? No caso de tratados comuns, a gente não chegou em tratados de direitos humanos ainda, nos tratados comuns, eles vão aqui, não tem natureza jurídica de lei ordinária? Então, eles são leis infraconstitucionais, normas legais, e vão estar previstas aqui, ó. Leis complementares, leis ordinárias, delegadas, resoluções, todo o artigo 59, vejam, e tratados internacionais que não tratem de direitos humanos. Olha que específico. Então, a gente descobre que a regra geral dos tratados são incorporados ao ordenamento jurídico como lei ordinária, justamente para eu poder determinar o status e sua posição no ordenamento jurídico, com exceção dos direitos humanos, que já eu vou ver. E por que que eu preciso determinar o local, o espaço do tratado na pirâmide do ordenamento jurídico? Justamente em virtude do princípio da hierarquia das normas. Sabendo disso, eu sei que um tratado, quando eu coloco o tratado aqui como norma legal, eu sei que esse tratado ele não pode contrariar a norma constitucional. E as normas infralegais não podem contrariar as disposições do tratado, porque o tratado está posto logo acima das normas infralegais. Lembra que são normas infralegais? Está descrito aí na tela. É decreto, portaria, NR, tudo que tem a função aí de regulamentar uma determinada lei. Tá? Então, para poder executar essa lei. Então, nós vimos lá que esse raciocínio todo, né, para explicar o porquê que o status do tratado comum, ele é aí de lei ordinária. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Perfeito. Agora eu já sei que a regra é de lei, que os tratados são lei ordinária. Alguém tem uma pergunta até aqui? Tá bom. Agora, me cabe saber as exceções, que a regra geral, que todos os tratados têm na status de lei ordinária. Tá? E os tratados de direitos humanos? Como fica a situação deles? Aí vocês vão ter que colocar um marco na mente de vocês. Tá?
Lembrando lá da constitucionalidade, da inconstitucionalidade, né? Assim, quando nós vamos tratar dessa matéria, de verificar a compatibilidade de uma lei com a Constituição, existem as leis que foram feitas depois da Constituição. Então, essas leis que foram feitas depois da Constituição, nós falamos que elas são constitucionais ou inconstitucionais. Então contra elas cabem aí uma ação declaratória de inconstitucionalidade. As leis anteriores à Constituição Federal, veja que a Constituição não revoga elas, tá? Não tem nem como, temos lei aí que é muito antiga, com mais de 100 anos. Mas quando ela contraria a Constituição, nós dizemos que essa lei, né, feita antes da Constituição, não foi recepcionada pela Constituição, certo? No âmbito do tratado, funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Quer dizer, os tratados podem ser ou não recepcionados pela Constituição. Porém, os tratados de direitos humanos, a gente funciona de uma forma diferente. Então, vamos lá. Em 2004, eu tive a emenda 45, que determinou aí a natureza jurídica dos tratados de direitos humanos. Então, o que veio falar essa emenda constitucional de 45 de 2004? Ela veio aí colocar o parágrafo 3º na Constituição Federal, que diz assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, o parágrafo 3º vai versar somente sobre tratados de direitos humanos, e nada mais. E ele diz assim, olha, se esse tratado de direitos humanos for aprovado no Congresso, cada casa do Congresso, em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, e aprovada por 3/5 dos votos, que é o voto qualificado, é equivalente à emenda constitucional. É equivalente porque o processo legislativo não é comum, não é aquele de lei ordinária que vocês aprenderam na aula passada e na disciplina de direito constitucional. O processo legislativo do Tratado de Direitos Humanos é um processo legislativo para a emenda constitucional. Por isso que a natureza jurídica dele vai ser de norma constitucional, vai ser de emenda constitucional, porque o rito foi o mesmo, certo? Então, ali esses tratados vão ter a mesma natureza ali da Constituição Federal. Para que isso é importante? Para que eu determine o local dos tratados de direitos humanos, a sua posição na pirâmide aí do ordenamento jurídico. Onde estão os tratados de direitos humanos aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º? Estão exatamente junto com a Constituição no ápice da nossa pirâmide. Ou seja, nenhuma lei infraconstitucional, nenhuma norma infralegal pode contrariar tratado de direitos humanos, certo? É como se o tratado, por esse rito do artigo 5º, só uma analogia, ele fosse mais um artigo da Constituição. Ele foi anexado à Constituição, certo? No entanto, nós temos aí um problema formal. Ok, isso fica, a emenda constitucional 45 me deixa claro que ali, a partir do ano de 2004, todos os tratados de 2004 para frente, todos os tratados de direitos humanos vão ser igual à Constituição, se for aprovado por 3/5 dos votos, nas 2 casas, 2 vezes. O rito já é esse, então vai ser o rito e esse vai ser o procedimento, certo? Para tratar de direitos humanos. Ok. Mas, e os tratados ratificados e incorporados ao ordenamento jurídico brasileiros anteriores
a Emenda Constitucional 45 de 2004, que não tinha essa previsão, que não tinha esse procedimento e foram incorporados pelo rito comum. Qual é a natureza jurídica desses tratados? Vocês entenderam a problemática? Senhores, entenderam qual é o problema? Professor, quer dizer que não vai ser mais constitucional? A partir daí? É isso que dá a entender, não é verdade? Mas você entender qual é o problema. Para quem veio depois de 2004, fica fácil. Tratado de Direitos Humanos é norma constitucional. Tá? E quem veio antes da Emenda Constitucional de 45? Dá a entender que não pode ser considerado aí uma norma constitucional, não é isso, Fernanda? Pelo menos eu estou com esse ar de entendimento, através dessa explicação. Por isso que a jurisprudência é muito importante. Tá? Esse caso foi levado à corte do STF, tá? E o STF, ele falou para nós assim, que em virtude de um tratado ter sido ratificado anteriormente pelo quórum de lei ordinária, não há possibilidade desse Tratado de Direitos Humanos assumir o status de norma constitucional. Por que não há? Porque elas são formalmente inconstitucionais. Elas não passaram pelo rito da emenda constitucional. Então, não pode ser anexada à Constituição. Qualquer alteração na Constituição tem que ser por meio de emenda constitucional, processo legislativo de emenda constitucional. Então, um tratado que foi aprovado por processo legislativo comum, mesmo que o conteúdo seja compatível com a Constituição, ele não pode ser chamado de norma constitucional. Tem que ser outra coisa. Mas aí o STF falou assim, tudo bem, mas como que eu vou tratar um tratado de direitos humanos igual a uma lei comum? Sendo que no meu próprio artigo 4º, inciso 2, diz que um dos princípios da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos. Isso significa que os tratados de direitos humanos devem prevalecer face à legislação doméstica, interna. E foi aí que o STF atribuiu a esses tratados anteriores à Emenda Constitucional 45, de 2004, um novo status, o status de norma supralegal. O que significa dizer que esses tratados, eles não são normas constitucionais, porque não foram formalmente incorporadas ao ordenamento jurídico pelo rito de emenda constitucional. Porém, o seu conteúdo é materialmente compatível com a Constituição, ou seja, é materialmente constitucional. E está acima, o conteúdo está acima da lei comum. Por isso, eu preciso colocar esses tratados de direitos humanos acima da legislação comum, em virtude da materialidade do conteúdo e do artigo 4º da Constituição Federal. E qual é o status, então? Qual é o local desses tratados na nossa pirâmide de Kelsey? Esses tratados, aprovados antes de 2004 pelo processo de rito comum de lei ordinária, eles assumem o extrato de norma supralegal. As normas supralegais são todos os tratados de direitos humanos que não foram aprovadas pelo processo legislativo de emenda constitucional, mas em virtude da sua matéria ser de tanta importância, eles estão acima de qualquer legislação e logo abaixo da Constituição. Certo? Fernando, ficou mais claro agora? Ficou claro. Ficou claro sim, professora, com certeza. Essa sigla aí, TIDH, Tratado Internacional de Direitos Humanos.
Ah, tá, internacional. Tá bom, obrigado. Por nada. Então, senhores, a gente conseguiu agora chegar à conclusão de que existem aí o status de tratado comum. O tratado comum vai incorporar o nosso ordenamento como lei ordinária. O status de tratado internacional de direitos humanos. Esse vai incorporar ao nosso ordenamento jurídico como norma constitucional se veio depois de 2004, aprovado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º. E o status de norma supralegal se veio antes de 2004, aprovada pelo processo legislativo comum. Certo? De qualquer forma, fica registrado que tratados de direitos humanos são superiores a qualquer legislação doméstica interna. Dito isso, a gente vai agora destrinchar essa teoria. Agora vocês estão contextualizados e nós vamos destrinchar. A conclusão é que nós chegamos é que coexistem duas naturezas jurídicas dos tratados de direitos humanos, tá? Dois status dele no nosso ordenamento. Eu tenho o status das normas que foram aprovadas pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Esse status é de norma constitucional, porque elas são materialmente e formalmente constitucional. E também eu tenho tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo artigo 5º, mas com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º e artigo 4º, eles são materialmente constitucionais porque o conteúdo é compatível com a Constituição. Aí eu tenho a norma supralegal, certo? Então, o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º? Ele fala assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa faça parte. Então, veja, por mais que aquele tratado que veio antes de 2004 não passou pelo rito do parágrafo 3º, aqui, ó, ele está dizendo que a Constituição não exclui outros tratados que o Brasil seja parte. Então, logo, eu posso usar essa interpretação do STF, porque o Brasil já era parte do tratado, a matéria é compatível com a Constituição. Então, ela tem que ser aí, esses tratados são absorvidos pelo ordenamento jurídico, mas abaixo da Constituição e acima das leis infraconstitucionais. E por que eu preciso dessa incorporação e de saber o local dos direitos humanos, dos tratados de direitos humanos, no meu ordenamento jurídico, na minha pirâmide? Justamente para que eu possa exercer o controle de convencionalidade. Por quê? A norma constitucional, ela serve de paradigma, ela serve de comparação para as demais normas. Ou seja, as normas abaixo da Constituição, elas têm que estar compatível com a norma hierarquicamente superior. Então, norma infraconstitucional não pode contrariar norma constitucional. E se vocês pararem para pensar, os tratados de direitos humanos, em virtude tanto da matéria quanto da sua formalidade, eles assumem o conteúdo aí de norma constitucional, né? Aqui foi materialmente, formalmente constitucional, é norma constitucional. Aqui é só materialmente constitucional, é norma supralegal. Se está na Constituição, foi inserido pelo artigo 5º, parágrafo 3º, isso quer dizer que é uma norma constitucional, logo serve de parâmetro para a ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, eu posso basear uma ADI tendo como fundamento um tratado de direitos humanos incorporado pelo artigo 5º, parágrafo 3º.
hoje a gente só ratificou um tratado, que foi tratado, a Convenção de Proteção de Pessoas Deficientes, creio que foi esse, que depois de 2004, só foi esse ratificado. Mas tem algumas outras, tem acho que mais um protocolo que eu não vou me lembrar, eu acho, eu não tenho certeza, que não é uma matéria que eu estudo, que é muito específico, que vai falar sobre refugiados, mas é um protocolo. Mas de tratado é esse aqui de pessoas deficientes. Então, tendo disso isso, se os tratados eles estão na Constituição Federal, eles vão servir como parâmetro, como paradigma aí, de controle da norma infraconstitucional, ou seja, nenhuma lei doméstica, nenhuma lei infraconstitucional, seja qualquer uma das espécies normativas do artigo 59, vai poder contrariar Tratado de Direitos Humanos, certo? Então, essa alegação de inconstitucionalidade também pode ser feita tanto por via de ação, que é o controle concentrado, quanto por via de exceção, que é o controle difuso. Esse controle de convencionalidade que vamos falar agora é dentro do nosso ordenamento jurídico, é um controle de convencionalidade interno, tá? Porque existe o controle de convencionalidade internacional, que a gente vai ver mais no finalzinho, que é bem simplesinho de compreender, tá? Então, a gente vai falar só controle de convencionalidade aqui dentro do nosso país, que tanto pode ser feito pela forma concentrada quanto pela forma difusa, ou seja, via de ação ou via de exceção. E vamos compreender o que são esses conceitos. Então, primeiro, que a gente tem que ter em mente que se a norma é materialmente e formalmente constitucional, que é uma norma materialmente e formalmente constitucional? É um tratado, né? Qual é o tratado que é formalmente e materialmente constitucional? São aqueles tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, dizemos lá que são normas materialmente e formalmente constitucionais. Essas normas permitem o controle difuso e concentrado de convencionalidade. E aqui a convencionalidade é semelhante, né, vou dizer que usa todos os mesmos procedimentos do controle de constitucionalidade. Tanto que o nome, vocês viram aqui que é o mesmo, né? Controle difuso e concentrado. Porque o que rege o controle de convencionalidade é as mesmas normas do controle de constitucionalidade. Porque só vai mudar que o fundamento é um tratado de direitos humanos. Mas, mesmo assim, o Tratado de Direitos Humanos ainda está lá na Constituição. Não deixa de ser o controle de constitucionalidade, certo? Norma materialmente constitucional, ou seja, aquela que não foi aprovada pelo parágrafo 3º do artigo 5º, mas aí, com base no artigo 5º, parágrafo 2º, essas normas não permitem o controle concentrado de constitucionalidade, somente o controle difuso, certo? É isso que diferencia as duas normas. Então, numa ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, eu posso aí utilizar um tratado que está incorporado à Constituição como fundamento, desde que seja aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Porém, eu não posso utilizar como parâmetro aí, né, uma ADI, um tratado aprovado antes de 2004, ou seja, que não seguiu o rito ordinário, né, de emenda constitucional, desculpa, o rito de emenda constitucional. Nesse caso, eu não posso fazer o controle concentrado, mas eu posso fazer o controle difuso de constitucionalidade, em virtude de que a matéria desses tratados é de suma importância e vai ter que servir de parâmetro para a produção legislativa. Então, vamos lá. Compreendendo os termos, isso que eu falei para vocês precisam compreender os termos para tudo ficar muito claro.
que é uma norma materialmente constitucional? É a norma cujo conteúdo é compatível com a Constituição. Ou seja, o conteúdo da norma também está dentro da Constituição. Qual o assunto que está dentro da Constituição? Qual é o assunto que a Constituição fala? 2 essenciais. Organização do Estado e direitos fundamentais. Essencialmente são esses 2, certo? Então, toda norma que trata desses 2 assuntos, organização do Estado, direitos políticos, direito de nacionalidade, direito de cidadania, direitos fundamentais, direitos sociais e etc., elas vão ser consideradas normas materialmente constitucionais. Uma norma formalmente constitucional é aquela norma que é tão importante que o Constituinte colocou forma de incluí-la em um procedimento formal, né? Um formato específico para torná-la uma norma, certo? Então, a Constituição disse qual é a forma que aquela lei vai nascer. Então, veja, por exemplo, suponhamos que o Congresso Nacional esteja aí, a Câmara dos Deputados esteja num processo de aprovação de uma lei ordinária. E eles aprovam essa, gente, comum, esquece o tratado, ó, o exemplo aqui, lei ordinária. E eles aprovam essa lei ordinária, já encaminha para o presidente da República, o presidente aprova, sanciona e promulga e publica. Veja que a Câmara dos Deputados não encaminhou ao Senado Federal. Só que a Constituição diz que no processo legislativo deve ter a Casa Revisora participando, né, que no caso seria o Senado Federal. Nesse caso, poderia ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque ela não seguiu o procedimento formal da Constituição. Ou seja, ela é formalmente inconstitucional. O conteúdo é compatível, porém a forma como ela entrou no nosso ordenamento jurídico, ela é irregular, ela é inconstitucional, porque não seguiu o procedimento estabelecido pela Constituição. E aí o STF pode declarar essa norma inconstitucional, né? Emitindo aí um ofício ao presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, para que emita a respectiva resolução revogando essa lei. Certo? Então, por isso que é importante... Oi, Fernando. Nesse caso, seria só o STF que poderia estar entrando aí com essa ADI? Não, é diferente, é só o STF que julga a ADI, né? Os legitimados estão lá no artigo 102 da Constituição, ou é 102 ou 103 da Constituição. Quem é que pode promover aí ação direta de inconstitucionalidade? Os legitimados estão lá, presidente da República, procurador da República, partido do Congresso, partido com representação no Congresso, e os legitimados são outras, mas quando eu estou falando realmente em controle concentrado, que vai até aqui na próxima tela, deixa eu falar do concentrado primeiro, que é a tua pergunta, Fernando. O controle concentrado, ele só pode ser feito pelo STF. Então, qualquer ADI, DPF, ADC, tá? Só pode ser julgada pelo STF. Então, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental e ação direta interventiva só pode ser julgada, federal só pode ser julgada no STF, não na Justiça Federal. Só o STF tem o controle concentrado. É isso exatamente que diferencia o controle concentrado de constitucionalidade ou convencionalidade, porque a gente está falando convencionalidade porque estamos usando como parâmetro o Tratado de Direitos Humanos, mas não é errado falar controle de constitucionalidade porque o Tratado de Direitos Humanos foi incorporado à Constituição pelo processo do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Então, esse controle concentrado de convencionalidade, ele só pode ser proposto
na instância maior, que é o STF, porque é ele o guardião da Constituição. É ele que tem que esclarecer a Constituição, é ele que tem que colocar o sentido do texto constitucional e declarar se há uma constitucionalidade ou uma inconstitucionalidade de lei inferior. O que mais diferencia o controle concentrado do controle difuso? No controle concentrado, a gente fala que é uma via de ação, porque é uma ação específica para declarar a inconstitucionalidade. Não existe nenhum outro litígio, não existe outras partes. De um lado está a lei, né, e do outro está a Constituição. Né? Não tem um direito subjetivo, é somente as questões ali materiais da lei. O controle difuso de convencionalidade, ele pode ser exercido em qualquer instância por qualquer juiz. Porque é quando o juiz, ao apreciar um caso concreto, né, subjetivo, ele verifica que, para que ele possa dizer o direito, ele tem que determinar se uma lei é ou não constitucional. Então, veja, a parte faz um pedido, e para sustentar esse pedido, que ele acha que é seu direito, para sustentar esse direito, ele quer que seja declarada a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Tanto uma lei infralegal quanto uma lei infraconstitucional. Então, é uma ação comum, qualquer ação. Não tem um nome direto. Eu estou lá com uma ação de reparação de danos, uma ação de danos morais, uma ação de cobrança. Tá? Qualquer tipo de ação. Tá? O objetivo final não é a declaração de inconstitucionalidade. O objetivo final é aquela pretensão do direito. Só que para alcançar a pretensão do direito, eu preciso da declaração de inconstitucionalidade que fundamenta o meu direito. Aí nós falamos que esse controle de convencionalidade, ele está sendo feito de forma difusa. Então, por qualquer juiz, somente no caso concreto, a declaração é como se fosse um incidente processual e aqui só vai ter efeito inter partes. Enquanto no controle concentrado, o efeito da decisão, por ser proferido pelo STF, tem efeito aí erga omnes, ou seja, para todos, vai atingir a todos aí do território nacional, certo? Então, essa é basicamente o que diferencia o controle difuso do controle de convencionalidade. Veja, a competência para propor a ADI é diferente da competência para julgar a ADI, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. Então, quem é competente para julgar? O STF. O STF, lá no artigo 102, inciso 1, a linha A, né? Compete ao STF. Inciso 1, a linha A. A ação direta de processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, é a ele. Porém, a competência aí, a legitimidade de propor a ação direta de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade é o mesmo regramento para os dois, tanto por controle de convencionalidade quanto por controle de constitucionalidade, é a mesma lei. Tá? Artigo 103 da Constituição fala, podem propor a ação, a STF julga, mas quem é que pode propor a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governo do Estado do Distrito Federal, Procurador-Geral, Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essas pessoas, somente elas, podem propor uma ADIM ou uma ação declaratória de constitucionalidade, certo? Ninguém mais. Uma pessoa comum como eu e vocês não podemos propor esse tipo de ação. Porém nós podemos requerer a inconstitucionalidade
por via difusa, para poder atingir aí, ou garantir uma pretensão nossa, um direito nosso. Perguntas até aqui sobre controle difuso, controle concentrado, legitimidade de julgar, legitimidade para propor. Professora, eu achei assim meio estranho, porque o governo do Distrito Federal. Sim, porque qual que é a sua estranheza? Desculpa, qual que é a sua estranheza? Ah, tá. Só ele mesmo. Ou é porque. Governador de estado ou do Distrito Federal. Ah, tá. Entendi. O governador do de estado. estado ou o governador do Distrito Federal. Porque, Fernanda, é que a gente tem o hábito de esquecer que nome do chefe do executivo é governador de estado e do Distrito Federal é governador de Distrito Federal. Entendeu? Ah, tá. Então, Entendi. eles são governadores, mas o ente federado é diferente porque possui características diferentes. Mas a Constituição, ela iguala os dois, dá tratamento e igualdade. Os mesmos direitos que são atribuídos aos estados também são atribuídos ao Distrito Federal. Por isso que ambos têm competência aí para propor o MADIM. Perfeito. Obrigado. Por nada, imagina. Alguém? Mais alguma pergunta? Seu Ari, tá tranquilo aí? Professora, está ótimo. Pode dar continuidade que está tudo bem resumido, está ótimo. Que bom, o senhor é uma simpatia. Muito obrigada, obrigada. Então, seguinte, aí eu trouxe o exemplo que está inclusive no material de vocês, que é o exemplo do Pacto de São José da Costa Rica. Na realidade, é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nós vimos que no sistema americano, nós temos a Organização dos Estados Americanos, tá? E nós temos a legislação que rege o sistema de proteção americano de direitos humanos, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo? Essa convenção recebe um apelido carinhoso de Pacto de São José da Costa Rica, porque foi lá que foi aprovado. Mas é a mesma coisa, tá? Convenção Interamericana e Pacto de São José da Costa Rica é a mesma coisa. Eu tinha uma raiva quando eu estava na época de vocês, né? E eu também não era tão fácil, né? Ler, e ora chamava de pacto e ora chamava de convenção. Para mim, realmente, né? Quando eu comecei aí há algumas décadas aí atrás, achava que eram duas coisas diferentes, mas não são, é a mesma coisa, certo? Então, a Convenção Interamericana recebeu o apelido de Pacto de São José da Costa Rica em virtude do local onde ele foi aprovado. Então, o exemplo é ele. O Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela é de 69. Porém, o Brasil só foi incorporar ao ordenamento jurídico, ou seja, só foi ratificar a convenção em 92, muitos anos depois, né? Então, veja que a Convenção Interamericana, o maior tratado de direitos humanos das Américas, o fundamento da Organização dos Estados Americanos, ele foi aprovado antes da emenda constitucional de 45. E aí? Pô, é de suma importância, direitos humanos. A gente fez a gente assinou um contrato aí com os Estados americanos. Né? E aí? Como fica? Né? Então, veja que a gente tem um problema que a convenção ela é materialmente constitucional, porque ela é compatível com o conteúdo da Constituição, certo? E, porém, né, não poderia ser considerada formalmente constitucional, porque não foi aprovada pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Não foi aprovada por um rito especial de emenda à Constituição. Então, o STF chegou ao STF via difusa, porque via difusa foi através de um habeas corpus
né, que chegou até o STF, onde pediria aí a inconstitucionalidade das leis do país sobre depositário infiel. O que é o depositário infiel? Até aí, o ano de 2008, quando a coisa era penhorada no processo civil, a coisa penhorada. Essa coisa penhorada não tem como o judiciário guardar, o judiciário não tem um depósito para guardar. Então, o judiciário deposita com alguém, deixa com alguém, e esse alguém vai ser o fiel depositário. É aquela pessoa que vai gerir, administrar a coisa, vai cuidar da coisa. Se essa coisa se perde, se ele aliena essa coisa, vende, qualquer coisa, ele não foi fiel ao seu depósito. E caberia aí, até 2008, tá? A prisão por depositário infiel. É a espécie de prisão civil. Então, no nosso ordenamento jurídico, a esta época, admitia duas espécies de prisão civil. A prisão civil por alimentos e a prisão civil por depositário infiel. Certo? Então, era preso. Acontece que a Convenção Interamericana ela veio a abolir a prisão civil de depositário infiel. Está dizendo lá, ninguém poderá ser preso, né, ter privado a sua liberdade por dívida. Que faz sentido. Aí vai prisão por dívida, vai contra os princípios dos direitos humanos, porque é óbvio que tem muita gente picareta no mundo, mas às vezes a gente faz uma dívida e não honra essa dívida, mas não porque a gente quis, porque a situação não permite. Por exemplo, agora o caso da pandemia, várias pessoas perderam o emprego ou tiveram seu salário reduzido. A gente teve que escolher contas para pagar. Então não é justo, não é digno uma pessoa ser presa porque teve que escolher entre dar o alimento para a família ou pagar uma conta. Então, ia contra a prisão civil por dívida e ia contra aí a essência dos direitos humanos. E, nesse sentido, o STF julgou esse habeas corpus e a decisão do STF, e eu esqueci o nome do ministro à época, desculpa, né? Foi no sentido de que a controvérsia jurídica remete ao conflito aí de norma interna e norma internacional. Eu tenho um conflito entre a minha lei interna, que permite a prisão do depositário infiel, né, e tenho um conflito de uma norma internacional de direitos humanos que proíbe a prisão por dívida, a prisão civil. De modo a se permitir que, tratando de convenções internacionais de direitos humanos, estas guardem primazia hierárquica em face à legislação comum do Brasil. Foi essa a decisão do STF. Então, hierarquicamente, todos os tratados de direitos humanos anteriores a 2004 são superiores a qualquer legislação do direito brasileiro. E aí, o STF deu a elas o status de norma supralegal. Né? Então, elas servem aí como parâmetro de controle difuso somente de constitucionalidade. Então, por exemplo, eu entrei lá com uma ação de reparação de dano. E nessa ação de reparação de dano, eu estou pedindo aí que seja exercido o controle de convencionalidade com base em um tratado de direitos humanos, mas um tratado que foi aí aprovado fora do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, pelo rito comum. Então, nesse caso, eu posso pedir o controle de convencionalidade, não tem problema, né? Esse direito aí, essa lei vai ser declarada inconstitucional ou inconvencional pela via difusa e vai fazer valer ali, o efeito vai ser inter partes. Não vai ter um efeito para todos na nação, né? Porque é um caso subjetivo, é um caso
concreto, não é um caso abstrato, certo? Então, assim, o STF determinou, né, concedeu as normas aos tratados internacionais de direitos humanos anterior a 2004, o status de supralegalidade. Né? E dessa forma, a Convenção Interamericana, ela não é igual à Constituição Federal, tá? Em virtude de que não foi aprovado pelo quórum necessário às emendas constitucionais. Mas elas estão acima de lei ordinária, de lei complementar, de qualquer espécie normativa, porque são materialmente constitucional e seguimos aí o fundamento no artigo 4º, parágrafo 2º da Constituição, em que estabelece a prevalência dos direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. Certo? Perguntas? Então, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela está aqui. É uma norma supralegal. Certo? Queridos, vamos fazer um intervalozinho agora, né? Descansar um pouquinho. E a gente vem daqui a pouquinho, só para terminar essa aula aí, né? Mais alguns detalhes sobre a questão do status dos tratados de direitos humanos. Tá bom? Então, a gente volta às 10 para complementar. Certo? Ok? Fica todo mundo quietinho. Ninguém responde. Ok, professora, obrigada. Aí, Gil, valeu, Ok. obrigada. Obrigada. Ok, professora. Obrigada, gente. Vocês são demais. Até às Até daqui a 10. pouco. Tá? Até Até daqui a pouco. professor. Obrigada, até já.
E aí, queridos, voltamos? Estamos de volta, professora. Obrigada, Ari. Valeu, muito obrigada. Bom, gente, então vamos lá concluir aí nossa última parte dessa aula, né, que é bem curtinha, eu tenho só mais uns 6 slides aqui para vocês. Por aqui, professora. Oi, Célio, tudo bom? Bem? Então, tudo ótimo. Então, senhores, de tudo aquilo que a gente conversou antes do intervalo, tá? Nós chegamos aí à teoria do duplo estatuto, né? Do duplo status. Né? Então, os tratados de direitos humanos têm um duplo status. O que é essa teoria do duplo estatuto? Dependendo do rito pelo qual o Tratado de Direitos Humanos é incorporado ao ordenamento jurídico, será a hierarquia legal, uma determinada hierarquia legal atribuída a ele. Tá? Então, vai depender do rito para saber qual é o local dele no ordenamento jurídico, na pirâmide do ordenamento jurídico. Então, a teoria do duplo estatuto diz que tratados aprovados pelo rito qualificado, né, artigo 5º, parágrafo 3º, vão ter status de norma constitucional, de emenda constitucional. Tá? Tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum, artigo 5º, parágrafo 2, tem status supralegal. São normas supralegais. Tá? Então, essa é a teoria de direitos humanos. O status da norma de direitos humanos, do Tratado de Direitos Humanos, vai depender do rito ao qual ele foi aprovado. Sendo aprovado por rito qualificado, é emenda constitucional, é considerado emenda constitucional. Sendo aprovado pelo rito ordinário, é considerado norma supralegal. É bem simplesinho de compreender. Então, veja que tudo isso que a gente falou é para fundamentar essa teoria do duplo estatuto. Da onde veio essa teoria do duplo estatuto? Veja que nós falamos do controle de convencionalidade no âmbito interno e no âmbito internacional. Na teoria do controle de convencionalidade no âmbito internacional, existem duas espécies de controle internacional. O controle de convencionalidade primário ou provisório e o controle de convencionalidade definitivo. Então, veja, o significado é o mesmo, controle de convencionalidade, ver a compatibilidade da lei interna do Estado com relação àquele tratado de direitos humanos. Então, o que é o controle de convencionalidade primário? É todo o controle exercido dentro do processo na jurisdição nacional. Tudo isso que nós vimos agora sobre controle de convencionalidade é o controle de convencionalidade primário para a ordem internacional. Então, no direito internacional, nós chamamos de controle primário o controle de convencionalidade exercido dentro do país. E o controle de convencionalidade aí definitivo, tá? É aquele que compete a uma autoridade internacional, ou seja, no nosso caso, a Corte Interamericana de Justiça. Mas, se for, por exemplo, o que estiver em voga e o que tiver, que nós tivemos como parâmetro, seja, por exemplo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, quem é que vai julgar é a Corte Internacional de Justiça da ONU. Na Europa, quem julga a inconvencionalidade, quem faz o controle de convencionalidade, é a Corte Europeia de Direitos Humanos, certo? Então, vai depender da região. A nossa aqui, quem vai fazer esse controle vai ser a Corte Interamericana de Direitos. Se o pacto for da ONU, vai ser a Corte Internacional de Justiça. Então, o controle de convencionalidade definitivo cabe à autoridade internacional, né, em caso de conflito de interpretação entre uma lei interna de um país e o tratado internacional, né, quem vai dar a última palavra é essa corte, é esse organismo. É ela que vai determinar como deve ser interpretado e qual lei deve prevalecer. Isso é muito importante, pois define da onde partirá aí a palavra final para interpretar o tratado em caso de conflito. Então, quem vai dar a última palavra
no caso de conflito entre lei interna e lei internacional? É o órgão internacional, no nosso caso, a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Mas a Corte Internacional de Justiça também pode fazer, então vai depender do tratado, certo? Então, é só isso, o controle de convencionalidade internacional. Né? Quando ele é exercício do âmbito interno, chamamos de controle primário ou provisório. Quando é exercido no âmbito internacional, chamamos de controle definitivo. E aí, mais um outro assunto que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da complementariedade do parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 2º do artigo 5º diz que esta Constituição, né, o direito que aqui está garantido nessa Constituição, não exclui outros. Então, pode ter outros, complementar a essa Constituição, né, que vem de regimes, em virtude do regime jurídico, do princípio de tratados que já foram aí adotados pelo Brasil. Porém, essa complementariedade aos direitos previstos na Constituição, para que haja essa complementariedade, né, para que possa uma norma ser inserida aí pelo artigo 5º, parágrafo 2º, eu preciso de 3 requisitos. Tá? 3 requisitos básicos. O primeiro requisito é a origem da norma, né, do direito, né, que eu quero dizer que é outros direitos aí que podem ser acrescidos à Constituição, que são direitos fundamentais. Né? A origem da norma onde tem esses direitos tem que ser um tratado. Entendeu? Outras espécies normativas de direito internacional não ensejam aí a complementariedade prevista no parágrafo 2º do artigo 5º. Então, outras fontes do direito, como soft law, como ius cônjuges, não vai entrar aqui para caracterizar a complementariedade contida no parágrafo 2º desse artigo. Então, tem que vir de um tratado. Lembrando que o tratado pode ter vários nomes, pode ser convenção, pacto ou acordo, tá? Mas é tratado da mesma forma. Segunda característica, requisito no caso, né? Segundo requisito, esse tratado ele tem que estar em conformidade com a Constituição. Então, não é possível que esse tratado contrarie normas constitucionais. Não teria razão de ser, por isso que a gente passa pelo controle de constitucionalidade dentro da Corte. E terceiro requisito, a validade do tratado internacional de acordo com a forma de incorporação do tratado ao ordenamento jurídico prático. Ou seja, tem que passar pelo processo legislativo aí, ou ela sendo anterior, o Tratado de Direitos Humanos sendo anterior a 2004, o processo ordinário, né? Posterior a 2004, sendo o processo aí qualificado. Então, eu preciso desses 3 ritos para que uma norma seja considerada complementar à Constituição. Certo? Aí eu tenho essa complementariedade, que a Constituição fala que não exclui outros direitos, né? Que não estão previstos aqui, mas só que vão de acordo com os princípios por elas adotados. Veja que, de tudo que falamos, a gente chega à conclusão de que, quando eu estou falando de tratado comum, qualquer outro tratado que não é de direitos humanos, né, esse tratado comum, após incorporado, vigente no nosso território, publicado, promulgado, esse tratado pode ser objeto de recurso extraordinário ou de declaração de inconstitucionalidade por recurso extraordinário. Por que que pode? Justamente porque o fato de ser incorporado ao ordenamento jurídico não afasta o controle de constitucionalidade, né? Muitas leis, elas são feitas pelo Congresso Nacional, aprovadas pelo Congresso Nacional, mas quando vem na prática, verifica-se que há uma inconstitucionalidade nela, né, e que vai ser apreciada aí pelo STF. Então, é o STF que vai fazer aí
o controle de constitucionalidade. Isso está lá no artigo 102. Compete ao STF, inciso 3, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa declaração, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, se eu estou lá num processo, eu pedi a inconstitucionalidade de um tratado, o juiz de primeiro grau, o tribunal determinou, eu posso interpor um recurso extraordinário direto ao STF, né? Nem preciso aí do recurso ordinário, do recurso especial, né? Posso ir direto para o recurso extraordinário, onde vai ser verificada lá por que o juiz declarou aquela inconstitucionalidade daquele tratado. No entanto, isso para tratado comum, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. No Tratado de Direitos Humanos, isso não acontece, porque o Tratado de Direitos Humanos, ele é paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Então, não tem como eu declarar inconstitucional, um juiz declarar inconstitucional um tratado de direitos humanos, porque ele faz parte do bloco de constitucionalidade. Tá? Então, veja, né? É importante verificar que os tratados de direitos humanos possuem outro status, como vimos anteriormente, né? Passam a fazer parte do bloco de constitucionalidade dos direitos que compõem a Constituição. Portanto, eles não podem ser atingidos por essa inconstitucionalidade. Então, eu não posso alegar, por exemplo, para garantir o meu direito, que o Pacto Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica é inconstitucional, porque ela é uma norma supralegal, ela vai de acordo, ela é materialmente constitucional, ela é parâmetro de constitucionalidade, não objeto da constitucionalidade. Portanto, eles não podem ser atingidos por essa inconstitucionalidade, pois é como se fizesse parte da Constituição. Por outro lado, em virtude da hierarquia vertical das normas, os tratados de direitos humanos servem como parâmetro de constitucionalidade das normas. Então, quando eu tenho uma determinada situação e eu peço a inconstitucionalidade de um pacto ou de um tratado de direitos humanos, isso não pode acontecer, porque o que está inconstitucional é o que eu estou pedindo, porque está contrariando norma materialmente constitucional. Entendeu? Então, o Tratado de Direitos Humanos não é objeto de declaração de inconstitucionalidade. Os outros tratados comuns, sim, são objetos de controle de constitucionalidade. Por fim, o que nós temos aqui é a teoria do duplo controle. O que essa teoria do duplo controle nos traz? Então, temos o controle de convencionalidade, que é exercido a título definitivo pelos organismos internacionais no âmbito internacional. Tá? O controle de constitucionalidade interno, exercido pelo STF, no âmbito do direito interno, né, como eu já disse, uma vez que tais tratados passam a fazer parte do bloco de constitucionalidade da Constituição Federal. Então, os tratados de direitos humanos fazem parte aí do bloco de constitucionalidade e serve parâmetro para declaração de inconstitucionalidade de norma inferior. Eles recebem uma posição hierarquicamente superior no ordenamento jurídico às demais normas infraconstitucionais. Certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Tranquilo? Professora. Oi, pois não. Obrigado pela aula. Tá? Bom dia, até a próxima. Obrigada, Ari. Célio, você gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo, professora. Obrigado aí pela aula. Obrigada. Aí também. Perfeito. Fernando, tudo bem? Tudo bem, professora. Perfeito. No intervalo eu vi o nome do ministro lá
daquela jurisprudência do STF 2008, aqui aparece o ministro César Peluso. Creio que foi ele, sim. Creio que foi ele. Eu não sei se eu não estava em dúvida entre ele e o Gilmar Mendes, mas creio que foi ele mesmo, tá? Fernanda, agradeço muito sua participação de hoje. Suas perguntas foram meio pertinentes, tá? Muito obrigada. Dá uma dinâmica mais para a aula. Tá? A aula foi ótima. Obrigada, eu agradeço vocês. Meus O amados... Fernando é 10 na aula aí, professora. É verdade. Gente, agradeço demais a companhia de vocês, né? Então, a gente se fala aí na próxima aula. Até semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchauzinho. Se cuidem. Até semana que vem, não. Semana que vem é feriado, né? Não é na segunda o feriado? Ah, é verdade. Tá certo. Vocês abraço. Estão aqui comigo. Até mais, feriado. Abraço. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchauzinho.